Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, boa noite, meus amigos. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. O item será a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Nós iremos fazer a leitura aqui do Evangelho e depois partiremos para as considerações. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E esse outro, seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, pois, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Isso está em Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós outros, fariseus, ponde grandes cuidados em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Isso está em Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Então, meus amigos, concluída a leitura do item verdadeira pureza, mãos não lavadas, nós vamos partir para as considerações. E dentro desse tema, a gente já pode ir começando a pensar e refletir sobre algumas perguntas, para que a gente possa aqui colocar algumas respostas que podem vir a dar o devido esclarecimento aos nossos questionamentos.
Um deles, o inicial, é por que Jesus coloca pouca importância no ato de lavar as mãos antes da refeição, né? E aí, com certeza, a gente observa aqui que Jesus quer nos chamar a atenção à importância, à relevância de uma coisa à outra. Ele não quer aqui dizer que os dois não têm importância. Ele quer comunicar para a gente, né, da importância do trabalho, da pureza do nosso coração, da necessidade do nosso desenvolvimento moral. Quer dizer ele aqui que ambos são importantes, mas os assuntos pertinentes ao espírito, eles são mais relevantes do que as questões materiais. E quando a gente fala das questões materiais, ele coloca aqui a questão do alimento, né? E aí a gente vai dizer assim, não, mas quer dizer então que o fato de se higienizar o corpo não tem importância? Claro que tem importância, né? É tanto que a gente, nesse exato momento, vive um momento oportuno para falar sobre isso. Estamos numa pandemia, onde nós temos que nos acercar de todos os cuidados para poder nos proteger, né, da doença, da Covid-19. E aí lembrar que nós vivemos sob as leis divinas. Dentre elas existe a lei de conservação. Ora, eu preciso chegar ao crescimento moral, ao crescimento espiritual. Eu preciso de um veículo. E aí, né, Deus nosso Pai, que é todo poder, bondade e misericórdia, entrega nas nossas mãos o nosso processo reencarnatório. E aí nos dá esse corpo material para que a gente possa utilizá-lo, né, para poder desenvolver as nossas potencialidades, né, junto com o próximo, junto conosco, né, conosco mesmo, com o próximo, interagindo no nosso meio ambiente, nosso planeta querido, planeta Terra. Então, isso é de fundamental importância, né? Temos aí sim que cuidar do nosso corpo. Mas lembrar que o nosso corpo, ele é transitorial. E o espírito, ele é eterno, né? O espírito, ele é imortal. Então, ele é mais relevante do que a matéria. A matéria é o condutor, é o que nos dá a oportunidade, dentro da reencarnação, desse crescimento que nós tanto necessitamos. Então Jesus, ele deixa muito claro aqui e chama a atenção para as priorizações que nós temos que dar na nossa vida, né, das coisas espirituais. Muito importante isso. Um dos pontos também que ele coloca aqui é que na leitura ele fala assim, e a gente precisa interpretar isso. Não é o que entra pela boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. Tá? Qual é o objetivo do que entra da boca para dentro? É alimentar a matéria, não é isso? E essa matéria, quando nós nos alimentamos, ela tem um caráter de atingir somente a nós. Tá? E ele fala aqui que o que macula é o que sai. Por quê? Porque o que sai, ele tem um poder de abrangência maior. E aqui ele não fala apenas do que sai de palavra da boca, né? Sobretudo as nossas atitudes. Ele pede que a gente fique antenado naquilo que a gente fala, sobretudo naquilo que a gente faz. Tá? Aqui ele está querendo que a gente faça o seguinte, que a gente diminua a diferença daquilo que nós projetamos ser e daquilo que nós verdadeiramente somos. É mergulhando lá dentro do nosso ser que nós vamos encontrar as potencialidades, mas também as oportunidades de crescimento, de desenvolvimento moral. E é para isso que Jesus canaliza os seus devidos ensinamentos. Outro ponto importante é quando ele diz: arrancada será toda árvore, né, toda planta, que meu Pai Celestial não plantou. Ora,
Já disse aqui que nós vivemos sob as leis divinas. E lembrar também que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a gente já tem a receita. Todo o desvio, tudo aquilo que não condiz com o ensinamento do Cristo, o tempo apaga, o tempo arranca. O tempo diz: volta para essa estrada, porque essa estrada que é o caminho. Não há outra estrada. É preciso perseguir os ensinamentos do Cristo. Outra questão também que colocas aqui: por que o fariseu se preocupou com o fato de Jesus não ter lavado suas mãos antes do jantar? Naquela época, o fariseu se preocupava com as coisas exteriores. E hoje, será se nós somos esses fariseus atualizados aí, né? Que se preocupam com as coisas externas e deixam as coisas que verdadeiramente importam, nosso crescimento, de lado, e aí queremos projetar algo e acabamos nos enganando, né, ao protelar esse trabalho, essa luta de desenvolvimento que nós viemos fazer aqui. Tá? Só lembrar vocês aqui para finalizar que Jesus também disse que nós somos o sal da terra. Né? Então, como é que a gente está junto conosco, com o próximo? Como é que estão as nossas relações? Será se a gente está salgando demais essas relações? Será se a gente está deixando meio que insosso, sem sal? Né? Então, é preciso que a gente encontre a medida correta. E para a gente encontrar essa medida correta, só tem um jeito: a gente recolher os ensinamentos, a gente recorrer aos ensinamentos do Cristo e batalhar, lutar incessantemente para construir essa evolução espiritual, evolução moral tão necessária para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos ficando por aqui e agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado, e vocês são muito importantes para mim.